No ar, o Hora Extra, que traz as seguintes notícias no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Diretores discutem em Goiânia o futuro da informatização na Justiça do Trabalho. A realidade da Justiça do Trabalho é comentada pela juíza Dora Maria da Costa no quadro de entrevista. Quais os direitos do trabalhador noturno? A resposta você confere daqui a pouco no quadro Fique Sabendo. Secretários de Tecnologia da Informação discutem em Goiânia o futuro da informática na Justiça do Trabalho. Durante 3 dias, eles traçaram metas de investimento para os próximos anos. Diretores da informática do TST e de 22 tribunais regionais do trabalho reuniram-se em Goiânia no início de junho para participar do 12º ciclo de debates sobre a informatização na Justiça do Trabalho. Na pauta, a busca de um sistema padrão para interligar em rede online cerca de 30 mil computadores existentes nas 3 instâncias do Judiciário Trabalhista. Ou seja, colocar em funcionamento uma rede única para comunicação instantânea entre o TST, os 24 tribunais regionais do trabalho e quase 1.300 varas do trabalho espalhadas por mais de 600 cidades brasileiras. A meta é padronizar os diferentes sistemas operacionais existentes em cada tribunal e compartilhar programas desenvolvidos pelas equipes de informática, conforme adiantou o presidente do Tribunal Regional de Trabalho de Brasília, 10ª Região, juiz João Amilcar Pavan. Bom, a realidade ainda é preocupante, decorrente da diversidade de investimentos que cada tribunal faz na área de informática. Isso, até o início do ano de 2004, era feito de forma absolutamente individual. E a partir desse ano, de 2004, o presidente do TST tomou a iniciativa de coordenar um projeto nacional. Ele inicialmente passou pela distribuição de computadores para que as regiões tivessem um mínimo de equipamento possível para poder rodar os programas, e foram desenvolvidos 4 deles, como cálculo rápido, por Brasília, a Carta Precatória Eletrônica, por Goiás, o Cadastro Nacional de Débitos Trabalhistas, por São Paulo, e, finalmente, o Certificado Digital ou Eletrônico, pelo Rio Grande do Sul. É um primeiro passo destinado à uniformização, que é o objetivo final do projeto. Depois dessa iniciativa, os tribunais hoje experimentam uma condição bem melhor do que a vivenciada no ano de 2003. O juiz João Amilcar, que preside também a Comissão de Informática do Coleprecor, fez comentários sobre as medidas que estão sendo colocadas em prática para a integração online da Justiça do Trabalho. Há uma série de providências, mas a principal, a fundamental, é a criação de um sistema de acompanhamento processual único, ou seja, aquele que funcionará de forma simultânea em qualquer vara do trabalho do país, em qualquer tribunal regional do trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. Durante os debates, foi lembrado também que o Tribunal Superior do Trabalho está ampliando a aplicação de recursos para a área de informática. As primeiras ações estão sendo a distribuição de equipamentos, de computadores. Já foram distribuídos mais de 6 mil computadores pelo TST aos tribunais regionais e varas do trabalho. E um total também de cerca de 3 mil impressoras, mais ou menos isso. Estão sendo comprados também, já foram distribuídos computadores e servidores, já foi desenvolvido um sistema de carta precatória eletrônica, um sistema de controle de audiências eletrônico também. Está em andamento no TST um projeto de portal do conhecimento para fazer a integração de todas as informações do trabalho. Temos como ação prevista também o desenvolvimento de um sistema unificado de gestão processual, dentro das ações que estão sendo encaminhadas. O secretário de Tecnologia da Informação do TRT de Goiás, Humberto Magalhães Aires, falou em sua palestra sobre o funcionamento da Carta Precatória Eletrônica, programa desenvolvido pelo TRT da 18ª Região, dentro do projeto de modernização da Justiça do Trabalho. Bom, inicialmente a Carta Precatória vai eliminar todo o volume de papel gerado pela Justiça do Trabalho e vai eliminar também todo o gasto com tarifa postal. E uma outra grande vantagem é a celeridade processual. Os usuários vão receber, vão tramitar essas cartas em tempo real. Basta que as varas do trabalho tenham acesso à internet e equipamentos com capacidade de digitalização. A jornada de trabalho pode ser exercida durante o dia ou no período da noite. Mas o profissional que trabalha no período noturno sofre maior desgaste
e por isso a legislação lhe confere direitos especiais. As normas e características do trabalho noturno você confere agora no quadro Fique Sabendo. A legislação brasileira assegura um conjunto de normas diferenciadas para quem trabalha à noite, mas pouca gente conhece esses direitos. Alan, você sabe quais são os direitos trabalhistas de quem trabalha durante o dia e quem trabalha durante a noite? Não, conhecimento não tem não. Sei que os direitos de quem trabalha à noite são bem menos do que quem trabalha durante o dia. Tem, porque o serviço é uma coisa só, né? Tem grande diferença, apesar de ser muito cansativo. A começar, nós não temos transporte para o funcionário que trabalha noturno. Ele é obrigado a amanhecer na rua, depois da sua carga horária. Até às 5 horas da manhã, quando começa a correr os coletivos. Somente na nossa área, aqui no setor marista. Quem trabalha durante o dia, além do salário base, tem mais as gratificações. E à noite tem uma gratificação a mais, que é o adicional noturno. O juiz César Silveira, titular da Vara do Trabalho de Iporá, explica quais são os principais direitos do trabalhador noturno. A nossa legislação trabalhista estabelece algumas regras de proteção ao trabalhador nas hipóteses em que o trabalho desenvolvido se torna mais penoso do que o normal, como é o caso do trabalho realizado durante a noite. Vários estudos médicos indicam que o trabalho realizado à noite exige maior esforço do empregado e causa-lhe distúrbios físicos e psicológicos, até porque o nosso próprio metabolismo se modifica. Isso porque o sono durante o dia é muito menos reparador do que o sono da noite, o que causa no ser humano uma fadiga muito maior, podendo gerar inclusive doenças graves. Para minimizar esses aspectos, a legislação trabalhista determina que o trabalho realizado durante o período noturno seja remunerado, no caso do trabalhador urbano, com um adicional de 20% sobre o valor normal do salário. Assim sendo, se um trabalhador ganha um salário mínimo por um trabalho normal realizado durante o dia, o mesmo trabalho, quando realizado no período noturno, deve ser remunerado com um adicional de 20%, ou seja, o salário mínimo mais 20% sobre o salário. Também no caso do trabalhador urbano, a lei especifica que o trabalho noturno é aquele realizado entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Com um detalhe importante, inclusive. Nessa hipótese do trabalhador urbano, a hora é computada como 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, naquela jornada compreendida entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, embora contemple apenas 7 horas, devem ser remuneradas 8 horas, além do respectivo adicional. No caso do trabalhador rural, a matéria é disciplinada por lei específica. No caso específico, é considerado como noturno o trabalho realizado entre as 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, na hipótese do empregado vinculado à atividade pecuária, e das 21 horas do dia anterior até as 5 horas do dia seguinte, na hipótese do empregado vinculado à lavoura. Em ambos os casos, é necessário ressaltar que o adicional noturno é de 25% e não de 20%, como no caso urbano, além do que a hora noturna não sofre qualquer redução em termos de minutos. Envie suas dúvidas para o e-mail horaextra@trt18.gov.br. O Hora Extra está de volta, hoje
recebendo para o nosso quadro de entrevista a juíza Dora Maria da Costa, que é presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Juíza Dora, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Juíza Dora, a senhora assumiu a presidência e corregedoria do TRT de Goiás há cerca de 6 meses. E nesse período, a senhora desenvolveu um intenso trabalho correcional. Qual a importância desse trabalho para a definição das ações administrativas? Na verdade, nesses primeiros 6 meses, eu procurei fazer as correções no interior do Estado, exatamente para poder verificar as necessidades de cada vara do trabalho do interior. E foram correcionadas 18 varas e pudemos fazer um organograma das necessidades mais importantes de cada vara e hoje estamos já em andamento diversas obras nos prédios das varas, e essas obras são de grande e pequeno porte. Nós autorizamos reformas no prédio de Itumbiara, uma reforma considerável, também nas varas de Iporá, Ceres e Jataí, dentre outras que estão sendo verificadas a necessidade. Claro que nós temos que avaliar a prioridade, os casos mais urgentes, para podermos atender este ano. O que não puder ser feito este ano será inserido no orçamento do próximo ano. Por isso, eu percebo que isso foi muito importante, apesar do cansaço das viagens em 6 meses no interior do Estado. Praticamente a senhora correcionou todas as varas? Sim, restaram 4 varas, que foi Valparaíso, Catalão, Lusiânia e Jataí. Que avaliação a senhora faz da 18ª Região Trabalhista? Bom, continuamos sendo aí um tribunal muito bem visto e tem continuado o trabalho das administrações anteriores no tocante à entrega da prestação jurisdicional, e eu penso que, apesar da ampliação da competência, nós estamos conseguindo manter o padrão que vinha sendo desenvolvido. Isso, para mim, é a resposta a todo questionamento a respeito da competência ou da possibilidade da Justiça do Trabalho não conseguir dar uma resposta aos novos casos que estão entrando. Essa é uma resposta que a Justiça do Trabalho, os nossos juízes, os nossos servidores estão dando à sociedade. Nós temos hoje condições de atender a demanda que provavelmente virá com a ampliação da competência. Quantos processos já foram encaminhados ao TRT goiano em razão da ampliação da competência da Justiça do Trabalho? Bom, estatisticamente me foi passado que da Justiça Federal nós recebemos aproximadamente 2.580 processos e da Justiça Comum apenas 200 ou 190 processos. Então esta é uma avaliação ainda muito primária que a gente pode fazer de qual será o número de processos recebidos pela Justiça do Trabalho em razão da ampliação da competência. Porque, na verdade, esses são processos remetidos, mas temos que considerar também que, a partir de agora, provavelmente os processos já serão protocolados automaticamente na Justiça do Trabalho. Então, ainda está muito cedo para a gente ter um dado mais preciso. E mesmo em razão desse aumento da quantidade de processos, o TRT tem conseguido manter bons prazos no julgamento das ações? Olha, para minha surpresa, porque nós já recebemos aí quase 3.000 processos, né? Então, eu acredito que esses processos estejam ainda na primeira instância, não tem esse elemento de quantos processos já subiram para o tribunal. E eu, para uma surpresa agradável nossa, os prazos do sumaríssimo e do ordinário estão, na primeira instância, sendo reduzidos. Mais uma vez, eu reafirmo
que isso é uma resposta dos nossos juízes à sociedade, no sentido de que nós temos condições de receber esses processos decorrentes da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. É certo que, com a decisão recente do Supremo, a respeito da nossa competência para as ações de dano moral decorrente de acidente de trabalho, eu acredito que esse volume subirá bastante. Mas eu tenho certeza que, com o tempo, os nossos juízes irão julgando essa demanda que pode estar reprimida, e depois é a questão de entrar num processo normal de recebimento diário desses processos, decorrendo dessa nova competência. Agora, no tribunal, os prazos subiram um pouco. Por quê? Fazendo um quadro comparativo do período de janeiro a junho do ano passado, com o número de recursos recebidos este ano, realmente houve um aumento de recursos na base de 26%. Então, o prazo subiu um pouquinho, mas é coisa que assim, não nos preocupa. Falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, justamente que agora é certo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações de indenização por acidente de trabalho. Tem alguma exceção? Bom, é certo porque o Supremo decidiu de forma unânime, né? Agora, lendo o voto do Supremo, o relator faz uma distinção entre as ações indenizatórias decorrente de acidente, dano moral, né, que passou para a nossa competência, aquelas ações postuladas contra o empregador, das ações indenizatórias visando indenização da Previdência. Esta ficou, ao meu ver, lendo o acordo, não estaria inserido na nossa competência. Certo. E a senhora já tem ideia de quantas ações dessa natureza que estavam tramitando na Justiça Comum que virão para a Justiça do Trabalho? Não, ainda não. Eu estive em visita ao desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Jamil, e exatamente fui levar uma cópia deste voto. Eu sabia que ele já tinha, mas para a gente conversar, para saber se ele teria esse levantamento. Ele ainda não tem, e então eu acredito que essas ações serão remetidas pelos juízes das varas paulatinamente. Nada que nos assuste e que possa inviabilizar o andamento das ações trabalhistas que nós temos já em andamento. Tudo será feito de forma tranquila, sem nenhum trauma. É certo que com a ampliação da competência, aumento do número de processos, também existe a estrutura necessária para recebimento e julgamento desses processos. O TRT hoje, em quadros de servidores, de magistrados, qual é a situação? Bom, o nosso tribunal tem uma situação muito peculiar, que já é de conhecimento de quase todos. Que nós tentamos já há mais de 8 anos ampliar o quadro de servidores. O projeto de lei chegou a ser aprovado no Congresso, mas, infelizmente, ele não passou à época pela presidência, ele foi vetado. Então, de novo, já estávamos tentando, antes da ampliação da nossa competência, a ampliação do quadro de servidores. E esse projeto, ele está parado hoje. Eu acredito que o TST irá remetê-lo ao Conselho da Justiça do Trabalho, porque a competência agora é do Conselho, e será analisado e aprovado, eu espero, remetido para o Congresso. O TRT agora está realizando também um concurso para magistrados, né, juízes do trabalho substituto? Sim, nós estamos aí tentando preencher 7 vagas de juízes substitutos. Essas vagas já existiam ou vieram em decorrência da criação das 5 varas que nós tivemos com a ampliação das varas do trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já
com a entrevista com a juíza Dora Maria da Costa. O Hora Extra está de volta, hoje entrevistando a juíza Dora Maria da Costa, presidente do TRT de Goiás. Juíza Dora, foi encaminhado o projeto ao Congresso Nacional que, se aprovado, permitirá a divisão em 2 turmas para os tribunais cujo pleno é composto por até 8 magistrados, 8 juízes. Quais as chances reais de aprovação desse projeto? O ministro Ronaldo, na época, era corregedor da Justiça do Trabalho. Ele, na ocasião, passou pelo nosso tribunal e outros tribunais menores que funcionam com um pleno de 8 juízes ou um pouco mais. Ele viu que havia necessidade do tribunal, desse tribunal pequeno, vamos dizer assim, ser dividido em turmas, em 2 turmas. Porque haveria maior agilidade nos julgamentos, né, das sessões. Porque um tribunal, uma sessão em que 8 juízes votam, demanda mais tempo no julgamento de cada processo. Quando dividido em turmas, ele pode ter uma agilidade maior, porque serão 4 votos ou 3, dependendo da composição em que se quer dar. Então, ele remeteu um projeto para a Câmara, para o Congresso, possibilitando a divisão em 2 turmas desses tribunais com 8 juízes. Esse projeto ele foi remetido, me parece que em 2002, e ele já foi aprovado em todas as comissões e estava pronto para ser remetido à pauta da Câmara. Por isso, nós estamos trabalhando para que ele seja aprovado o mais rápido possível. E estivemos com o presidente da Câmara, eu e o presidente do Tribunal da 17ª Região, que também tem 8 juízes, e o presidente da Câmara, nos garantiu que o nosso projeto iria para o plenário, né, para a votação, tão logo fosse desobstruída a pauta. Mas parece-me que ficou para ser julgado, para ser aprovado no início do 2º semestre. Um dos grandes desafios da Justiça do Trabalho, se não o maior, é o de garantir a quitação dos processos de execução. O trabalhador muitas vezes tem seu direito reconhecido em sentença, mas tem muita dificuldade em receber as verbas. Que soluções o TRT Goiano tem buscado para solucionar esse problema? De fato, o nosso maior problema hoje na entrega da prestação jurisdicional final está na execução. Porque o empregado tem aquele refrão, ganha, mas não leva às vezes. Porque a execução é muito demorada e normalmente o empregador ele reluta porque os juros são baixos e não acompanha os juros do mercado. Então, o empregado protelar-se à execução trabalhista é um grande negócio, às vezes. E daí, não só o TRT Goiano, mas os tribunais do trabalho, com o apoio do TST, que é o nosso maior apoiador nesses convênios que temos firmados, para colocar nas mãos dos juízes instrumentos que agilizem a execução trabalhista. O TST firmou diversos convênios. Nós temos aí, por exemplo, o Bacenjute, que foi um convênio firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho com o Banco Central, permitindo os juízes ter o acesso ou requerer
o bloqueio nas contas dos executados de verbas para garantir a execução trabalhista. Este, ao meu ver, foi a maior, vamos dizer assim, conquista dos exequentes, né, dos empregados, dos ex-empregados na execução trabalhista. Nós temos outros convênios firmados. Recentemente assinamos um convênio ainda no TST com a Receita Federal, para que a Receita Federal, os juízes pudessem requerer junto à Receita Federal a relação de bens dos empregadores declarados no imposto de renda. Esse também é um convênio muito importante. Além de outros convênios, nós firmamos um convênio com o INCRA, que também nos assessora nesse sentido, no sentido de nos informar a existência de imóveis, né, rurais. Também convênio com a JUSEG e outros, todos visando a agilidade na entrega da prestação jurisdicional nos processos de execução. Com certeza, a possibilidade desses convênios vem muito em razão da informatização do tribunal, informatização das instituições, mas também do nosso tribunal, do tribunal da 18ª região. Como é que está a informatização aqui? Bom, a informatização no nosso tribunal sempre foi muito boa. Nós tínhamos aí investido, nos anos anteriores, as administrações anteriores investiram bastante na compra de computadores para as varas do trabalho, para o tribunal. E este ano, o TST também, ele está com um programa de modernização das varas do trabalho e da informatização dos tribunais do trabalho, e nós recebemos um quantitativo de computadores do TST, este ano, no início deste ano, 124 computadores. O tribunal comprou, do orçamento deste ano, mais 150, e recebemos também, através de um convênio com o Banco do Brasil, mais 31 computadores. Isso possibilitou fazer uma atualização dos computadores, com uma média hoje de quase um computador por servidor nas varas do trabalho. Além do que o tribunal, já este ano, nós estamos reformando, fazendo obras na rede elétrica para possibilitar uma maior estabilidade dos equipamentos, né, de informática aqui na sede. Nós estamos fazendo um investimento grande na área de informática, porque é através dela que hoje as varas do trabalho alimentam todos esses processos e tem acesso a todos esses convênios colocados à disposição dos juízes. O TRT goiano foi elogiado durante a realização de seminário pelo Supremo Tribunal Federal destinado a apresentar em números a realidade do judiciário brasileiro. Mereceu destaque o critério adotado pelo TRT goiano destinado para fins de apuração de contribuição previdenciária. O que vem a ser esse critério adotado pelo TRT de Goiás? De fato, o ministro Corregedor, quando esteve aqui o ano passado, ele elogiou essa jurisprudência do nosso tribunal, de adotar a proporcionalidade entre as verbas postuladas na inicial com o acordo. Quer dizer, isso quer dizer, no momento da realização do acordo, o juiz, para estabelecer se aquela verba tem natureza indenizatória ou salarial para fins de contribuição, de recolhimento da contribuição previdenciária, o juiz observa a proporcionalidade do pedido inicial. Isto evita ou diminui o número de recursos que o INSS interpõe para o TST. Outro quesito que o TRT goiano se destacou foi quanto à taxa de congestionamento, apresentando um quadro abaixo da média nacional. O que vem a ser taxa de congestionamento? Esse é um dado muito interessante, porque
com aqueles números e aqueles números remetidos para o Supremo, fez-se uma avaliação de todos os tribunais regionais e de toda a justiça de maneira geral. E concluíram que o nosso tribunal, apesar do número insuficiente de servidores e de um orçamento pequeno, nós demonstramos uma prestação jurisdicional mais célere. O número de processos resolvidos foi muito grande em comparação com esses dados. Então, a taxa de congestionamento é exatamente o número de processos recebidos em comparação com os resolvidos. Juiz Odório, muito obrigada pela presença. Obrigada a você.